Quando é que foi escrito o livro bíblico do Apocalipse? Semana passada a gente discutiu sobre a autoria do livro, dialogando com o vídeo 666 do youtuber Pirula. Hoje, ainda dialogando com esse vídeo, a gente quer lidar com a questão da datação do livro. No vídeo, o Pirula posiciona a datação do Apocalipse em 100, 100 e pouco, mas será que isso é um consenso acadêmico? Quais são as evidências para uma datação primitiva, uma datação tardia, uma datação ultra tardia? E se eu te disser que a datação do Apocalipse faz muita diferença no modo como a gente interpreta o livro? E é isso que a gente vai ver hoje, de olho no texto. Existe relativo debate sobre a datação do livro do Apocalipse. Isso se dá porque o livro não diz quando ele foi escrito e datar documentos históricos geralmente é um pouco difícil. Existem fundamentalmente 3 teorias de datação a respeito do livro do Apocalipse. A primeira é a ideia de uma data recente, antes de 70 d.C., localizado antes da destruição de Jerusalém. A segunda posição é a datação tardia, que coloca o livro do Apocalipse ali nos anos 90 d.C. E tem o que eu vou chamar de datação ultra tardia, que encaixaria o livro do Apocalipse mais próximo de 120 d.C. Essa última visão geralmente é assumida por teólogos de linha um pouco mais liberal. Para acreditar nessa datação ultra tardia, você precisa negar aquilo que a gente colocou no último vídeo do De Olho no Texto. Então o debate geralmente se estabelece entre a datação recente e a datação tardia. A questão é que os argumentos para uma datação recente geralmente não subsistem ao olhar mais acurado para o texto. O primeiro argumento está relacionado ao templo e a Jerusalém. Uma vez que em Apocalipse 11 é mencionado um templo em Jerusalém, usam isso para argumentar que o autor não falaria do templo se o templo já tivesse destruído, o que acontece justamente em 70 d.C. Mas esse argumento considera uma leitura muito literal do templo que aparece ali em Apocalipse 11. Bill, por exemplo, argumenta que o livro do Apocalipse utiliza muito simbolismo. Ele não pode estar se referindo necessariamente ao templo de Herodes, mas escatologicamente ao templo de Ezequiel 40 a 48, que é um templo que ainda vai se manifestar no futuro. Da mesma forma, a alusão à Cidade Santa no versículo 2 de Apocalipse 11 não precisa necessariamente estar se referindo a uma Jerusalém histórica diante de 70 d.C. Outro argumento que tem sido utilizado é que a Babilônia de Apocalipse 1:7 seria Jerusalém, e que por isso o livro precisaria estar localizado antes da destruição dessa cidade. Ou mesmo que o foco inicial temático de Apocalipse 1:7 seria Jesus vindo julgar Jerusalém e usando os romanos para isso no processo de destruição da cidade. Porém, essa é uma visão um pouco difícil quando a gente lê Zacarias 12, que não profetiza o julgamento de Israel, mas a redenção de Israel. É complicado que Jerusalém seja assemelhada à Babilônia aqui em Apocalipse, quando a escritura é cheia de promessas de restauração para Israel. É difícil que Apocalipse prometa uma destruição escatológica de Jerusalém. Alguns falam também do 666, que aparece em Apocalipse 13. Alguns acreditam que esse número da besta se refere à transcrição hebraica do nome de Nero, o que significaria que o livro deveria ser escrito ou antes ou durante o governo de Nero. Mas para a gente crer nessa teoria, a gente tem que acreditar que os leitores gregos nativos que receberam o Apocalipse tinham conhecimento do sistema de gematria hebraica, o que seria uma ideia um tanto errônea. E em todas as tentativas de encaixar Nero no 666, a gente encontra problemas que não parecem muito solucionáveis. Apesar desses argumentos para uma datação primitiva terem seu mérito, os argumentos para uma datação tardia parecem ser mais aceitos. O primeiro argumento está na adoração ao imperador. Apocalipse pressupõe a imposição de um certo nível de adoração ao imperador pelos cristãos. Sabe-se que os imperadores passaram a requerer adoração a partir de Domiciano. Sendo Nero anterior a Domiciano, ele poderia até estar requerendo algum tipo de adoração das pessoas. Mas ele perseguiu a igreja principalmente pela acusação de terem ateado fogo em Roma. No entanto, Apocalipse ressalta que os cristãos seriam perseguidos devido à recusa de adorar a um falso Deus. Carson, Moore e Morris argumentam o seguinte: o fato é que as evidências mais concretas de que dispomos apontam para anos finais de Domiciano, como o período mais provável em que os cristãos teriam entrado em choque com as exigências de culto ao imperador. A partir de evidências internas, percebe-se que havia relativa paz e que a perseguição era seletiva dentro do governo de Nero, ainda que houvesse uma expectativa de uma intensificação e ampliação. Não há evidências de que a perseguição de Nero se estendeu até a Ásia Menor, onde as igrejas endereçadas em Apocalipse estavam. A deterioração espiritual da igreja de Éfeso, de Sardes e de Laodiceia parecem ter levado algum tempo para chegar no nível descrito no livro. Bill sugere que a própria existência de uma carta a Esmirna indica uma datação mais tardia, já que é possível que a igreja tenha se estabelecido por volta de 64 d.C. Se Apocalipse fala a igreja de Esmirna, Apocalipse precisa ser datado no mínimo depois da metade dos anos 60. O terceiro argumento há no mito da reaparição de Nero. Esse mito afirmava que Nero voltaria dos mortos e faria um exército contra o Império Romano. Bill também vai argumentar que se Apocalipse estivesse referindo
referindo a esse mito, então a datação tardia é mais provável, já que para que esse mito surgisse, a gente precisaria de um tempo após a morte de Nero. Isso aconteceu em 68 d.C. O Apocalipse precisaria vir depois disso. Aos que preferem datar Apocalipse em antes de 70 d.C., a Babilônia se referiria a uma Jerusalém apóstata. Mas João parece se referir a Roma, devido à destruição do templo de Jerusalém pelos romanos em 70, assim como a Babilônia destruiu o templo no 6º século a.C. Essa definição de Roma como Babilônia também é encontrada na literatura judaica após 70 d.C., justamente pela semelhança de atitude com relação à destruição de Jerusalém. É muito mais provável que a Babilônia seja a Roma que destruiu Jerusalém do que a Jerusalém que foi destruída. E em último lugar, e esse é um argumento convincente, nós temos as tradições mais antigas do lado de uma datação tardia. Irineu, Victorinus, Eusébio, possivelmente Clemente de Alexandria e Orígenes são os principais autores patrísticos que afirmam que o Apocalipse data do tempo de Domiciano. Irineu, falando acerca do nome do anticristo, confirma que Apocalipse foi escrito nesse reinado. Ele diz: nós não vamos, no entanto, correr o risco de nos pronunciarmos de forma positiva quanto ao nome do anticristo, pois se fosse necessário que seu nome devesse ser claramente revelado neste tempo presente, teria sido anunciado por aquele que viu o Apocalipse, pois ele foi visto não muito tempo atrás, mas quase em nossos dias, no final do reinado de Domiciano. Cabe lembrar que Irineu foi discípulo direto de um homem chamado Policarpo, que foi discípulo direto de João, o evangelista e autor do Apocalipse. O que é que a gente pode concluir disso, então? A datação ultra tardia não faz parte de uma visão possível do livro do Apocalipse. É negar que João o escreveu. Uma datação muito recente pode ser que esteja certa, mas seus argumentos não são suficientes para compensar a firme tradição decorrente de Irineu e as evidências a favor de uma datação tardia. Nisso, então, a gente acaba inclinado a seguir a tradição mais antiga e situar Apocalipse nos últimos anos do reino de Domiciano. Reino esse que se encerrou em 96 d.C. Discutir a datação é importante porque nos ajuda a ter uma visão mais ampla das profecias do Apocalipse e a que esse livro se refere em algumas passagens. E a gente vai usar isso diretamente para discutir no próximo vídeo o que é o número da besta e qual o significado do 666. Saber que João é o autor do Apocalipse e isso nos ajudar a entender a datação do livro são argumentos que a gente vai pressupor para o próximo vídeo no De Olho no Texto. Você está ansioso por um vídeo sobre o 666 mais especificamente, o que é o número da besta? Comenta aí embaixo, pede vídeos novos, dá dicas de conteúdo do que você quer assistir aqui no De Olho no Texto e envia pra gente quando youtubers famosos falarem a respeito de assuntos teológicos. A gente quer ser um espaço de complementação e de análise desse tipo de coisa. Não deixa de compartilhar esse material com seus amigos, se inscrever aqui no 2 Dedos de Teologia, assinar as notificações e nos ajuda a elevar o nível da discussão teológica aqui no YouTube. Então, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Valeu, negada, e tchau, tchau.